Vamos abrir a palavra, irmãos, em Lucas, capítulo 3. A palavra do Senhor nos fala assim: dizia ele, pois as multidões que saíam para se batizarem, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Vamos um pouquinho mais, Lucas capítulo 5, o verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Irmãos, o que pretendo falar nessa noite, dentro desses dois versos que nós lemos, falar sobre arrependimento. Vê na palavra do Senhor dois aspectos do arrependimento que nós precisamos ter. E esse primeiro, em Lucas capítulo 3, versos 7 e 8, João, então, quando começou a batizar no Jordão, então vieram fariseus para serem batizados, todo o povo de Jerusalém estavam indo, e aí ele fala no verso 7, dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizados, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Essa palavra raça de víbora, né? Chama-se a nossa natureza, a natureza que nós herdamos de Adão. Então esse primeiro arrependimento é para nós entrar, para nós sermos uma nova criatura, né? Então para nós sermos uma nova criatura, nós precisamos de um arrependimento. E penso que cada um de nós aqui já experimentamos esse arrependimento. Porque para nós nascermos de novo, para nós sermos novas criaturas, precisamos passar por isso, por esse arrependimento. E aí ele prossegue dizendo assim, no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, chamando muito clara a atenção para aquele povo que precisariam ter um arrependimento, produzir frutos de arrependimento, né? Porque, e aí o verso 9 fecha maravilhosamente dizendo assim: e também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, né? Então, mostrando que logo após viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, né? Fazendo com que eles pudessem ser novas criaturas. Mas no verso 5, o próprio Senhor Jesus, texto que nós lemos, a partir do verso 29, então aquela festa, aquele banquete que Levi deu, então ali encontrava-se publicanos,
pecadores. Mas os fariseus então começaram a murmurar, os escribas e os fariseus, murmurar como que o seu Senhor come com pecadores, né? Então o Senhor, graciosamente, ele diz assim, no verso 31, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Né? Então, muito claro, irmãos, esse primeiro arrependimento em nossas vidas já aconteceu. Já nascemos de novo, porque ali quando o Senhor Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então está muito claro que esse novo nascimento, esse arrependimento da nossa velha natureza, é quando nós cremos na obra de Cristo. Então cremos em Cristo, então cremos que nós nos arrependemos diante de Deus em tudo aquilo que nós pecamos contra o Senhor. Porque nós tínhamos uma natureza pecaminosa em nós. Éramos escravos, então o Senhor nos liberta, aí nos deu condições de nos arrepender daquilo que nós éramos na presença do Senhor. Né? Então, que preciosidade perceber o amor do Senhor e esse chamado dele para que nós possamos nos arrepender, né? Agora eu quero chamar a atenção depois do novo nascimento. Nascemos de novo, Cristo vive em nós, né? O Senhor nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, né? E nós vamos continuar precisando desse arrependimento, né? E é muito claro esse arrependimento quando nós começamos a ver, porque o arrependimento começou no coração de Deus, né? O arrependimento começou no coração de Deus. Para quê? Para mostrar para nós. Se Deus precisou, né? E o arrependimento foi tão terrível no coração de Deus que pesou esse arrependimento no coração dele, né? Pesou no seu coração. Então vamos andar um pouquinho pela palavra, lá em Gênesis, capítulo de número 6, para nós vermos um pouco daquilo que aconteceu com Deus. E ali tem muitos princípios para nós, né? Muitos princípios da palavra. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. A palavra nos falando assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Então aqui há um princípio, irmãos. Eu não estou falando, agora não vamos mais falar do nosso novo nascimento. Porque não vamos falar para o mundo mais em arrependimento. Porque o mundo precisa crer no Senhor e se arrepender da sua velha natureza, para que então ele seja um filho de Deus. Mas vamos falar do arrependimento de filho de Deus, né? Então aqui é muito claro, o Senhor fez o homem pecou, e o Senhor viu no coração que a maldade do homem se havia multiplicado. Então o Senhor se arrependeu e pesou no coração. Aqui é um princípio para nós, né?
Um arrependimento genuíno, nascemos de novo, somos novas criaturas, fizemos algo que magoou o coração do Senhor, precisa haver esse arrependimento. E se não houver esse pesar no nosso coração, não é um arrependimento genuíno. Porque muitas vezes nós nos arrependemos, mas isso não tem pesado no nosso coração. Sabe por que não tem pesado? Porque nós não temos avaliado o quanto nós temos magoado o coração do nosso Senhor. O quanto o coração do Senhor está entristecido pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, né? Imagine, irmãos, o Senhor, Deus olhando para nós, entregando o seu Filho para nós, revelando a sua preciosidade da sua palavra para nós, e nós cometendo rebeldia contra o Senhor. E imagine como o coração do Senhor fica pesado, fica triste. E isso nós precisamos começar a perceber também, porque quando há um arrependimento, precisa haver esse peso no coração. Precisa haver esse peso, porque senão nós estamos nos arrependendo da boca para fora. E quantas vezes nós temos feito isso? Se arrependendo de algo que nós fizemos contra o Senhor e o nosso coração está tranquilo, achando que nós fomos perdoados. Então, irmãos, arrependimento sem peso no coração. Precisamos cuidar, né? Agora tem algo precioso aqui que nós precisamos avaliar. Quando há esse peso no coração, a misericórdia, a graça do Senhor, né? Então esse texto, então o Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem, pesou no seu coração, né? E ainda ele fala no verso 7 que se arrependeu de ter feito o homem, os répteis, todos. Mas só que chega no verso 8, ele diz, porém, Noé achou graça. Deus olhou para Noé e viu ali algo no coração de Noé, que satisfez o seu coração. Por isso que Deus não destruiu toda a raça. Ele destruiu sim aquela geração, né? Aquele mundo. Então, mas porque ele achou graça no coração de Noé. Então isso aqui é um princípio para nós. Quando há esse peso, nós vamos encontrar graça do Senhor. Graça, né? Então nós precisamos, quanto mais nós conhecemos esse Deus maravilhoso, que nos deu tudo o que Ele prometeu na sua palavra, entregou o seu Filho para nós, nos tirou das trevas para a sua luz, e quando nós nos rebelamos contra Ele, e há um arrependimento, nós achamos graça. A graça dele não nos destrói, né? Que preciosidade! E nós precisamos compreender que esse Deus, cheio de graça e cheio de misericórdia, Ele nunca vai nos abandonar. Sabe? Nunca. Por mais que nós temos magoado o coração dEle. Sabe por que Ele não vai nos abandonar? Porque o Filho dEle foi entregue para nós. É um dom de Deus. Deus Ele amou o mundo, amou nós de tal maneira que Ele deu. Ele nunca vai tirar o Filho dele de nós. Então Ele vai sempre nos tratar com graça, né? E tem um texto que nós precisamos compreender muito claramente, que Ele nunca nos abandona, né? E esse texto nós podemos ver, temos vários textos, mas eu separei Isaías 43. Isaías 43, veja a partir do verso 1. Mas
Agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então só esse primeiro verso, nós vemos a graça do Senhor, a clareza do Senhor, que Ele é que nos comprou, e Ele que nos redimiu do pecado, Ele que se revelou a nós, Ele que nos capacitou a nos arrepender da nossa velha natureza, e nos chamou, e nós somos dele. Então isso precisa ficar muito claro nos nossos corações. Muito claro. Porque senão nós vamos começar, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nós vamos achar que Deus nos abandonou. Nós vamos pensar que Deus está nos castigando porque Ele não nos ama, né? Então esse texto precisa ficar muito claro em nós, porque Ele nunca vai nos abandonar. E o verso 2 segue falando assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por ti, por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fosses precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Dei homens por ti, e os povos pela tua vida. Amém? Então esse texto, esse amor do Senhor precisa ficar muito claro em nossos corações, né? Para quê? Para que quando nós fizermos algo contra o Senhor, que feriu o Senhor, nós podemos chegar com muita clareza diante do Senhor, em arrependimento, arrependidos daquilo que nós fizemos, para que então nós possamos achar graça diante do Senhor, né? Então quando há esse arrependimento genuíno, quando esse arrependimento vem no nosso coração, movido pelo Senhor, vai trazer esse peso, vai trazer. É um tipo de dor que o nosso Deus está sentindo pela nossa rebeldia, né? Assim como Deus viu toda a maldade do homem e aquilo pesou no seu coração, né? Pesou. Mas então, graciosamente, você vê a graça do Senhor ali logo em seguida. Então, nós precisamos experimentar essa graça de Deus nas nossas vidas, né? Para termos certeza de que o Senhor nunca vai nos abandonar, né? Nunca vai nos deixar sozinhos no nosso mundo, achando que nós estamos perdidos. Não, irmãos, nós temos o Senhor que nos ama incondicionalmente, né? Precisamos ter essa certeza para que nós não venhamos a nos achar perdidos no meio de tudo isso que há no meio desse mundo que nos cerca, né? Então Ele pode estar nos conduzindo a esse arrependimento, né? Agora vamos ver um outro tipo de arrependimento, um arrependimento por coisas que ainda nós pensamos em fazer. Momentos que nós estamos encaminhando para fazer alguma coisa e o Espírito vai lá e vai tocar no nosso coração, né? Para que nós não façamos. Aqui nós vimos quando nós cometemos um pecado diante do Senhor, um pecado de rebeldia diante do Senhor, nos rebelamos dele e cometemos o pecado, né? Aí o que acontece? Vai vir esse peso no coração.
Mas também nós temos aquela questão que nós estamos com a nossa mente já indo para o pecado e precisa haver um arrependimento também. E também isso vai acontecer no coração de Deus. Como o Senhor é precioso. Primeiramente, Ele faz com que aconteça com Ele para que Ele mostre para nós quão precioso é esse momento de arrependimento. E não é algo vergonhoso, é algo que o Senhor vai nos conduzir a isso. Vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, nós vamos ler a partir do verso 11. O que está acontecendo aqui no capítulo 32? O bezerro de ouro, o pecado da idolatria do povo de Israel. Sai do Egito, vai até o Monte Sinai, e ali então, quando Moisés sobe o monte para receber a lei, fica lá 40 dias, o povo então se corrompe, faz um bezerro de ouro, e então vamos ver o que o Senhor então nesse momento aqui fala a Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com muito intento os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do favor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E a toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho, mas nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e do outro, estavam escritas. Amém? Então você vê, irmãos, e aqui nós temos algo muito precioso, né? Que o Senhor então, se nós lermos a partir do verso do início do capítulo, você vai ver que Deus fala para Moisés: Moisés, o povo lá embaixo se corrompeu, Moisés. O povo se corrompeu, o povo fez um bezerro de ouro. Moisés, eu vou destruir esse povo, e de ti, Moisés, vou fazer um povo mais forte e mais numeroso, né? Imagine, irmãos, o coração de Moisés num ponto desse. O próprio Deus falando para ela: eu vou destruir todos eles e vou começar de você, Moisés. Vou fazer um povo mais numeroso e mais forte, né? Então o Senhor, nesse momento, quis ver o quê? O coração de Moisés. Aonde estava o coração de Moisés?
Então você vê essa oração, essa súplica de Moisés em relação ao povo, dizendo assim, ó, esse povo é a tua herança, Senhor. Esse povo é o povo que o Senhor tirou lá do Egito com mãos poderosas. Como que o Senhor vai destruir esse povo e como que vai ficar o seu testemunho? Veja, irmãos, como Moisés, ele anulou-se a si mesmo, mas ele colocou toda a glória no Senhor, né? Então ele disse, arrepende-te desse mal que você está tentando fazer com esse povo, né? Veja a ousadia de Moisés, né? Isso nos fala, esse relato foi deixado aqui para nós, para o nosso ensino, para o nosso reunir, para o cuidado de uns para com os outros, né? Quantos de nós muitas vezes tem ido por caminhos tortuosos e nós muitas vezes temos nos calado, né? Então por que ficou esse relato aqui, um homem chamando a atenção do próprio Senhor, né? Para que, imagine nós, irmãos, o Senhor nos colocar junto para um cuidar do outro. E quando nós vermos um irmão ou uma irmã em caminhos tortuosos, nós devemos ver que aquele ato vai ferir o coração do Senhor. E não só isso, mas vai dar um testemunho inadequado do Senhor. Então, veja que Moisés, ele suplica, ele começa, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, como que vai ficar o seu testemunho, né? Chamando a atenção para nós, se nós não corrigirmos, se nós não buscarmos esse irmão, essa irmã, aos caminhos do Senhor, e ela continuar, essa pessoa continuar na sua loucura, o que vai acontecer? O testemunho do Senhor vai ficar abalado, né? Vai ficar abalado. Então nós temos que correr para o Senhor e possível for lá e orientar. Se você seguir esse caminho, o teu testemunho, o testemunho do Senhor será abalado, né? E aí o texto prossegue, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende desse mal contra o teu povo, né? Então, veja a ousadia e veja a autoridade que o Senhor nos dá de exortar, dentro daquilo que o Senhor tem, dentro da palavra do Senhor. Nós temos, porque Moisés, então, ele não saiu 1 centímetro da palavra do Senhor, mas ele permaneceu ali, olha o teu testemunho, Senhor, olha a tua glória, aonde que vai ficar, Senhor, olha, esse povo é herança do Senhor, e agora quanto mais nós, né? Então, arrepende desse mal que você está querendo fazer. Volta, irmão, volta, irmã, porque esse caminho que você está tomando é um caminho que vai levar a um mau testemunho do Senhor, né? E então o Senhor, e aí o verso 13 vai falando assim, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado, e disseste, multiplicarei as vossas descendências como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente, né? Então, você vê que tudo, o chamado da atenção
é dentro do testemunho do próprio Senhor, né? Levando o próprio Senhor a verificar o testemunho dele. Olha para Abraão, Isaque e Jacó. Eram teus servos, o Senhor prometeu a eles. Como que o Senhor vai destruir agora esse povo, né? E agora vamos trazer isso para nós. Como que nós não vamos exortar aquele que está querendo dar um mau testemunho? Precisamos sim. Precisamos ter com muito amor e com muita ousadia no Senhor, dentro da palavra, trazer essa pessoa ao arrependimento, para que então essa pessoa possa ser resgatada pelo Senhor. E o verso 14 diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera haver de fazer ao povo, né? Então o Senhor se arrependeu. Ele estava com intenção de fazer, né? E nós temos que ter esse cuidado, né? Nós vimos lá o arrependimento daquele que cometeu um pecado contra o Senhor. Então o seu coração foi compungido. Aqui nós vemos, se nós vermos alguém ou a pessoa que está pensando em cometer um erro, um mau testemunho, a igreja precisa correr, irmãos. Precisa correr para resgatar aquela vida das garras de Satanás e também o testemunho do Senhor, né? Que é o que pesa, o testemunho do Senhor, né? E a gente vê que está tão banalizada por aí no meio evangélico, no meio cristão, né? Mas então que o Espírito possa realmente estar trabalhando essas verdades em nós, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 9 em diante. Nove fala assim: agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de vossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Amém? Agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosses contristado para arrependimento. Então é aquela questão que nós lemos lá. Você vai em busca, você vai lá exortando, chamando aquela pessoa de volta, né? Essa pessoa, no momento, ela vai receber essa palavra no momento com muita dor, mas depois a própria palavra vai levar ela a considerar diante do Senhor, né? Que o Senhor vai começar a tratar, e aí e aí aquela pessoa vai poder voltar para o Senhor, porque o Senhor é quem vai trazer aquela tristeza naquele momento. Quando você fala dentro da palavra, exortando firmemente, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ficar muitas vezes irada, mas o Senhor daqui a pouco, o Senhor vai aliviar aquele coração. O Senhor vai trazer um alento àquele coração, e então aquele coração vai poder se arrepender daquele mal que ele estava tentando cometer, né? Então o que o Senhor quer de nós
com essa palavra. Nós temos muitos textos, irmãos, que falam de arrependimento, né? Mas o que o Senhor quer falar conosco dentro desses pequenos textos, poucos textos que nós lemos? O cuidado que nós devemos ter uns com os outros, né? O cuidado, sabe? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos visto irmãos e irmãs cometendo deslizes, cometendo falhas, e nós não temos ou buscado ajuda, ou ido para os irmãos mais velhos, né? Para aqueles que o Senhor levantou na comunidade. Por quê? Porque nós temos a mentalidade da seguinte forma: eu não quero fazer fofoca, e aí nós deixa para lá. Mas daí nós ficamos falando um para o outro, né? E não vamos tratar com a questão. Então, irmãos, o Senhor nos ajude a termos um cuidado especial uns com os outros, né? Para que quando nós vermos alguma coisa, porque muitas vezes eu posso estar fazendo algo que aparentemente para mim aquilo não vai trazer dano, mas é uma brecha que eu estou deixando para o inimigo colocar ali uma cunha, né? E às vezes é uma coisa pequena, mas o Senhor mostrou para alguém. O Senhor pegou um filho dele e mostrou: ó, lá, olha o Valdeci, né? Aí daqui uma retada, naquela cunha vai entrar um pouquinho, vai abrir um pouquinho mais, né? Daqui a pouco o Valdeci caiu. Se lá naquela primeira marretada que o diabo deu, e aquele irmão ou aquela irmã que estava apercebida buscou ajuda com outros irmãos, ó, vamos lá falar com ele, vamos exortar dentro da palavra: ó, irmão, aquela situação que você estava aquele dia assim, 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 a palavra não, a gente pode pegar lá no começo. Agora, se nós deixar para querer salvar lá no final, irmãos, pode ser tarde. Isso é um cuidado que a igreja precisa ter. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos cuidar. Nós estamos no mundo aí, o diabo ele não dorme. O diabo ele está correndo o tempo todo, achando uma brechinha aqui na nossa mente, no nosso coração. Os irmãos já perceberam como que está as famílias nesses últimos tempos? Como o diabo tem destruído as famílias. Se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Porque a igreja é formada de famílias, né? Então se ele balançar lá uma família, é uma família menos naquela congregação. E um testemunho péssimo. Entende? Então nós precisamos que o Senhor nos ajude a ter esse cuidado. E não pense, irmãos, não pensem que nós tendo esse cuidado a gente vai estar fofocando. O mundo pensa desse jeito, mas nós temos que ter esse cuidado, certo? Assim como Moisés teve ali quando o Senhor disse: Moisés, eu vou destruir esse povo e de ti eu vou fazer um povo muito mais numeroso. Oxe, se fosse para nós, se o Senhor chegasse para nós e dissesse: eu vou destruir esse povo, vou começar de ti um povo mais forte, um povo que vai me honrar, né? Nós muitas vezes: ô Senhor, eu até que não queria, mas já que o Senhor fala, então pode fazer, Senhor, né? Mas o coração de Moisés estava ali amando. Por quê? Porque ele estava preocupado. Ele não estava você vê que em nenhuma parte ele estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado com o testemunho de Deus.
do testemunho de Deus. Olha, esse povo é herança sua, Senhor. Esse povo aí é um povo que o Senhor tirou com mão poderosa. O que vão falar do Senhor? Aonde vai ficar o seu nome? Certo? E para nós, como igreja do Senhor, que vai ser muito mais cobrado, né? O Filho, o Senhor, o próprio Senhor Jesus veio e diz: arrepende-te. Então é algo para nós buscar do Senhor. Somos a igreja dele, comprado com o sangue de Cristo. Não pertencemos a nós. E temos a incumbência de cuidarmos uns dos outros. Sabe? Cuidar. Sabe? Orarmos, cuidar e levar. Porque tem muitos irmãos que chegam para mim e falam: você, tu viu aquela situação de fulano de tal? Não. Então o Senhor usa uns com uma percepção muito para perceber qualquer situação que está, né? E alguns não conseguem perceber isso. Mas o Senhor então dá outras capacidades para esses. Mas então aqueles que têm essa decisão de perceber alguma coisa diferente que o Espírito mostrou, precisa exercer, sabe isso? Buscando, orando ao Senhor, buscando irmãos, buscando ajuda. A Bíblia diz assim que se o irmão estiver em pecado, você vai lá, fala com ele. Ele não ouve, você vem para a igreja, vai 2 ou 3 e fala com ele. Ele não atendeu, você traz para a igreja toda, sabe? E se ele não der ouvido, aí você considera ele como publicano, como pecador, sabe? Mas então há esse cuidado todo especial de ir lá exortar em amor, em falar, né? Para que então o Espírito do Senhor possa trabalhar. Não vai ser nós que vamos convencer, não, irmãos. Não vai, nós vamos simplesmente alertar, mas é o Senhor quem vai convencer. Então precisamos ter esse cuidado, irmãos, de uns para com os outros. Porque os dias que nós vivemos são dias maus. Dias maus, que o diabo está vendo que o tempo dele está acabando. O tempo está acabando. E ele vai tentar destruir de toda a forma o testemunho do Senhor. Amém?